Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites aqui no canal. Hoje, 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para quem está chegando agora aqui no canal, vou falar os palpites aí de cada um dos jogos, mas também vou falar para quem eu vou torcer. Os palpites aí vão ser sem clubismo, né? Vou falar o que eu acho que vai acontecer sem clubismo, mas para quem eu vou torcer, obviamente, vou falar com clubismo. Então vamos lá, começando aí a rodada. Amazonas e Criciúma, dia 7/10, 20 horas, lá no Amazonas. Amazonas e Criciúma. Criciúma empatou o último jogo com o Vila Nova. E o Amazonas também empatou com o Atlético fora de casa. Criciúma continua ali em terceiro, 50 pontos. Nesse jogo, Amazonas e Criciúma. Eu acho que vai dar um empate esse jogo aí, hein? Vou estar 1-1 para esse jogo, já começando no empate. Galera fala, né? Você fala dos empates, mas é porque o campeonato tá equilibrado, né, galera? Todo mundo empatando, só ver aí. Todo mundo ali embolado e todo mundo empatando. Então, eu acho que vai dar um empate esse jogo aí, hein? 1-1 e vou torcer pro Amazonas ganhar. O outro jogo lá, Goiás e CRB. Goiás, segundo colocado ali, né? Com 51 pontos, 2 pontos atrás do primeiro colocado e 3 pontos ali acima do Atlético, que é o que interessa, né? O Goiás no último jogo empatou com Volta Redonda fora de casa. Goiás aí, que é um dos times que está disputando aí o G4 aí dos favoritos, empatou, como eu falei agora há pouco, né, dos empates. O Goiás empatou lá em Volta Redonda. E o CRB ganhou. CRB ganhou do Avaí em casa. CRB ainda tem uma chance ali de entrar no G4, mas já está um pouco distante ali, né? Nem tão distante, na verdade, né? 5 pontos só, 2 vitórias, tá ali e alcança o Atlético ali, que é o primeiro no G4. Mas tá complicado, né, pro CRB. Mas de qualquer forma ainda tem chance. Goiás e CRB. Eu acho que vai dar Goiás esse jogo aí. Vou estar 2-1, mas vou torcer pro CRB ou para que empate esse jogo aí, né? Ou pro CRB ganhar ou para que no mínimo empate esse jogo aí de Goiás e CRB. Botafogo e Paysandu em Ribeirão Preto, Arena Nickneck. Botafogo no último jogo perdeu para o Curitiba 2-0 e o Paysandu empatou com o Cuiabá na Curuzu. Botafogo e Papão, Paysandu último, lanterna, 26 pontos. Botafogo também está ali na zona de rebaixamento com 29 pontos. Mesmo que ganhe, não sai da zona de rebaixamento ainda o Botafogo, né? Mas nesse jogo aí, Botafogo e Paysandu, eu acho que vai dar Paysandu. Está 2-1 pro Paysandu. Também é um jogo que não tem mais torcida aí para mim, né? Quem ganhar, ganhou. Próximo jogo lá, jogo que interessa bastante agora, Cuiabá e Novo Horizontino. Cuiabá que empatou, né, com o Paysandu ali, que a gente falou. E o Novo Horizontino perdeu para Chapecoense lá em Chapecó. Perdeu a chance ali de entrar no G4, ainda bem. Então, Cuiabá e Novo Horizontino lá na Arena Pantanal, quarta-feira, 19 horas, né? Esse jogo aí eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar Cuiabá, hein? Está 1-0 pro Cuiabá nesse jogo aí. Mas vou torcer para que empate, vou torcer muito para que empate esse jogo aí. O empate é o melhor resultado aí, nesse caso aí, né? Cuiabá e Novo Horizontino. Cuiabá com 46, Novo Horizontino com 47 ali. Se o Atlético não ganhar, e qualquer um deles que ganhe, passa o Atlético. Então é importante que os dois empatem aí, tá bom. Lá em Ponta Grossa, Germano Krieger, Operário e Atlético. Operário perdeu aí no último minuto, perdeu pro Remo no último segundo lá de jogo, lá no finalzinho do jogo, tava torcendo pro Operário segurar o empate ali, mas o Remo fez um gol e o Atlético
empatou com o Amazonas em casa, né? Operário já não tem chance ali praticamente, né, de subir mais. Ainda tem chance de ser rebaixado ali, tá só 8 pontos na frente do primeiro ali da zona de rebaixamento, mas vai ser difícil. Operário e Atlético, eu acho que dá Operário. Eu vou chutar 2-0 pro Operário aí. Nesse caso aqui, vou torcer pelo Operário porque é time aqui do estado do Paraná, né? Só por isso. Próximo jogo lá, Avaí e Volta Redonda. Avaí perdeu, né, pro CRB e o Volta Redonda empatou com o Goiás. Avaí também está mais ou menos na mesma situação do Operário ali com 40 pontos, um ponto só acima do Operário, mas está difícil de chegar lá no G4 e está ali um pouquinho mais para cima, né, da zona de rebaixamento. Ali está na zona neutra, digamos assim. E o Volta Redonda tá lá ainda, né? O primeiro na zona de rebaixamento, 31 pontos. Então, se ganhar, dependendo dos resultados aí, pode passar aí o Atlético, né? Pode passar o Atlético, que é o primeiro fora ali. Então, dependendo do resultado, torcer o Volta Redonda tem que torcer pro Operário também. Nesse jogo aí, Avaí e Volta Redonda, eu acho que vai dar um empate. Vou chutar 1-1, Avaí e Volta Redonda. Por encargo de consciência, vou torcer pro Volta Redonda ali, que tá mais para baixo ali, né? Nunca se sabe ali. O Avaí tá longe, mas tá com 8 pontos só atrás do Atlético. Vai que o Avaí dá uma embalada, chega lá também, é mais um para ficar ali na cola. América e Vila Nova. A América conseguiu dar uma escapada ali da zona de rebaixamento, né? Tá bem ali agora, mais tranquilo pelo menos, nem tão tranquilo, mas deu uma respirada ali, ó, 5 pontos acima do Vila Nova. Ganhou o último jogo de 3-1 da Ferroviária. E o Vila Nova empatou com o Criciúma em casa, 1-1. Vila Nova que está com 39 pontos, mesma situação do Operário ali também, né? Acho que vai ser difícil chegar lá no G4, mas está mais próximo ali da zona de rebaixamento, então tem que ficar um pouco esperto. Os dois times ali, né, lutando para se afastar da zona de rebaixamento. América e Vila Nova no Independência, em Minas Gerais. Eu acho que vai dar... Acho que dá América. Vou chutar 1-0 para o América aí. Nesse caso aqui, também mesma situação ali. Torcer para dar um empate aí, tá bom aí, né? Para segurar os dois lá. Vai que um deles embala também, né? Então é mais um para incomodar. Então que fique os dois lá por baixo, lá, torcer por empate. Ferroviária e Chapecoense. Ferroviária que perdeu aí, né? Acabamos de falar aí. A Ferroviária perdeu pro América. E a Chape ganhou, né? Ganhou do Novo Horizontino. Jogo importante, jogo de 6 pontos, como dizem. Ganhou a Chapecoense. E entrou ali na disputa de novo do G4 ali. Já tá em quinto ali, ó. 1 ponto só atrás do Atlético. Então, nesse jogo aí, a Ferroviária e Chapecoense, eu acho que vai dar um empate esse jogo aí também. Acho que dá empate. Vou estar lá na... como que é o nome da cidade lá, da Ferroviária? Me esqueci o nome da cidade. Na Fonte Luminosa, o estádio. Ferroviária e Chape, eu acho que vai dar 1-1 aí também. Está 1-1 Ferroviária e Chape. Vou torcer para a Ferroviária ganhar da Chapecoense aí, ou no mínimo conseguir o empate mesmo, que tá bom. Agora, Coritiba e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que ganhou o último jogo aí, né? O Atlético se perdeu lá. Levou 3 do Atlético Goianiense, não jogou nada, levou 3 do Atlético Goianiense. E o Coritiba ganhou de 2-0 em casa do Botafogo, que está lá na zona de rebaixamento. Eu acho que nesse jogo aí, Coritiba e Atlético Goianiense vai dar um empate, hein? Vou chutar 2-2 Atlético Goianiense e Coritiba. Atlético Goianiense 45. Eu acho que torço por empate mesmo ali. Torço para dar um empate mesmo nesse jogo aí, tá bom. Atlético Goianiense. O último jogo que mais importa, Remo e Atlético.
Remo ganhou do Operário no último minuto lá e o Atlético perdeu pro Atlético Goianiense aí, né? Levou goleada 3-0 aí. Léo Pelé conseguiu a proeza de ser expulso lá. A gente tava com a mais e ele quis igualar o jogo, né? E além de não jogar nada, ainda foi expulso e acabou com o jogo do Atlético. Mas Remo e Atlético no Mangueirão, eu vou chutar que vai dar um empate esse jogo aí também. Vou chutar 1-1 para esse jogo, mas vou torcer para o Atlético, claro, e até tô pendendo aí para nosso Atlético. Depende do jogo, né? Que se jogar que nem jogou o jogo passado, perde, mas se jogar que nem jogou os outros jogos todos aí, antes do jogo passado, acho que ganha ainda, mas vou por encargo de consciência, vou chutar 1-1. Claro que vou torcer pro Atlético. Vamos ver o que eu errei e o que acertei então na última rodada aí, né? 30ª rodada da Série B. Acertei 60% de acerto aí então no última rodada. Começando lá, Paysandu e Cuiabá, falei que ia dar 1-1, acertei. Vila Nova e Criciúma também falei que ia dar 1-1, acertei. Falei dos empates aí, né? Atlético e Amazonas, falei que ia dar 1-0 e deu empate, aí ó, tá vendo? 2-2, errei. Coritiba e Botafogo, falei que o Coxa ia ganhar de 1-0, ganhou de 2-0, acertei parcialmente. CRB e Avaí, falei que ia dar 1-0, acertei, 1-0 pro CRB. Chape e Novo Horizontino, falei que ia dar 1-0 para Chape, acertei, 1-0 para Chape. Aí, Volta Redonda e Goiás, falei que ia empatar, empatou, só que eu falei que ia dar 1-1 e deu 0-0. Aí falei que ia empatar a Ferroviária e América, errei porque deu 3-1 pro América. Operário e Remo, falei que ia empatar, daí deu Remo no último minuto lá, né? Senão eu tinha acertado mais uma. E o último jogo, né, fora do comum, o Atlético perdeu lá, depois de 18 anos, perdeu pro Atlético Goianiense por 3-0 e eu tinha falado que ia ganhar de 1-0, não jogou nada e ainda os caras conseguiram... deixa quieto. Vamos torcer para que volte aí esses 8 últimos jogos e passe esse daí de novo. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo aí, comentem o que vocês acham, quem vai subir, quem não vai, e até o próximo vídeo. Obrigado.